Bom, gente, vamos iniciar aqui uma tarefa de estruturas algébricas, tá? Mas antes a gente precisa rever aqui uns conceitos que vão ser importantes para a gente entender a resolução da questão, que essa questão ela é bastante conceitual, tá? A gente vai trazer de volta aqui o conceito de homomorfismo, que eu sempre gosto de associar a etimologia da palavra porque fica mais fácil da gente compreender. Então, o homomorfismo, né, a gente vai entender que são dois grupos ou dois elementos, né, dois conjuntos, dois anéis, dois corpos que têm a mesma forma, tá? E aí a gente precisa garantir que isso acontece, né, usando algumas propriedades. Aí eu vou usar aqui um exemplo real, tá? Eu vou usar um grupo aditivo do grupo do conjunto dos reais e um grupo aditivo é um grupo multiplicativo, né, que a gente tem aqui a multiplicação. Então é um grupo aditivo do grupo dos reais e um grupo multiplicativo dos reais com exceção do zero. Tá? Eu vou apresentar esse exemplo para mostrar que eles são homomórficos, que ele apresentam homomorfismo. Essa aplicação vai ser feita, né, dos reais nos reais com exceção do zero. E eu vou usar essa aplicação, essa lei, né, para verificar, né, essa característica, né, que esses dois conjuntos têm a mesma forma, né, que a f de x vai ser igual ao 2 elevado a x. Fusãozinha simples só para a gente poder calcular rápido. A gente precisa garantir para essa característica de homomorfismo que para todo elemento, né, para todo elemento 1 e 2 pertencente aos reais, pertencente a esse grupo, tá, a função aplicada na soma desses dois elementos vai ser igual ao produto gerado pela função, o 1 aplicado na função, nessa função aqui, né, pelo o 2 aplicado nessa função aqui. Ou seja, percebam que para garantir o homomorfismo, eu tenho que garantir que a soma dos elementos, tá, vai ser igual ao produto das suas imagens. Tá? Aqui a gente já vai trazer de volta o conceito de funções. A gente vai ter que fazer uma pincelada, né? Vou tentar lembrar isso aqui para vocês. Aí eu vou fazer aqui, né, em forma de diagrama para ficar mais simples o entendimento de vocês. Tá bom? Então eu vou aplicar aqui, né, a função. Não vamos esquecer dela, tá aqui a função. E eu vou aplicar ela aqui, ó, no f de 1. Tá? Se eu aplicar a função, né, desse domínio, né, aplicando aqui na imagem, né, vamos lembrar que aqui é o domínio. Olha a revisãozinha de funções aí, tá? Até agora eu tenho o conjunto contra domínio aqui, todo esse conjuntão aqui, contra domínio, tá? Contra domínio. E eu vou determinar aqui o conjunto imagem, tá? Conjunto imagem, eu preciso aplicar a lei aqui. Então vamos lá. A imagem do 1 no contradomínio, ou seja, f de 1, vai ser igual a 2 elevado a x, que é 1. Ou seja, a imagem do 1 vai ser 2. Tá? Deixa eu apagar esse igualzinho aqui que não ficou legal. Então, só para ficar claro, eu apliquei a lei aqui, né, em f de, no domínio, né, trouxe o 1 para cá e apliquei a função, né, o x aqui ele é o expoente, então por isso que ele veio para cá, né, e aqui todo mundo entendeu que a imagem do elemento 1 no contradomínio é 2. Agora eu vou aplicar a função no 2, tá? Então o f de 2 vai ser igual a 2 elevado a x, que é 2, tá? E ou seja, a imagem do 2 vai ser 4, certo? E agora a gente vai comprovar o homomorfismo agora, tá? O que foi que eu fiz?
eu eu montei aqui a soma dos dois elementos, tá certo? Ou seja, esse elemento aqui ele vai gerar um outro elemento do conjunto dos reais, tá? Que a gente já sabe quando vai dar essa soma. E eu vou aplicar, tá? Na imagem, ok? Se vamos aplicar aqui devagarzinho, então vamos aqui, ó. A f de 1 mais 1, 1 mais 2 é igual a função de um, né, vezes a função do outro, ou seja, a imagem de 1 é igual à imagem de 2. Vamos aqui, ó. Vamos executar aqui direitinho. O f de quanto aqui que é? F de 3, que é a soma. Vai ser igual. Quanto a f de 1? A f de 1 eu já sei, ó. F de 1 é 2. Certo? 2 aqui, bonitinho aqui o 2. Vezes o f de 2. Quanto é o f de 2? F de 2 é 4. Tá? Ou seja, o f de 3, vou fazer aqui o mais bonitinho possível, vai ser igual a 8. Certo? Ou seja, se eu tiver aqui, eu posso fazer isso, né? Porque o resultado dessa soma, a gente já sabia que é 3, tá? Fiz devagar ali pra gente se associar. Então se eu for buscar a imagem do 3, quanto é que vai dar a imagem do 3? A imagem do 3 vai dar 2 elevado a 3, né? Que é igual a 8. Ou seja, que comprova que para todo elemento, pelo menos para o elemento 1, para todo elemento, ou esses dois elementos contidos em R, tá? A função da soma é igual ao produto das imagens. É isso que eu quero provar. E isso, né, caracteriza o homomorfismo entre os grupos, tá? Isso garante que as duas que essa operação soma, tá? Ela é preservada nesse conjunto aqui, tá? Nesse grupo multiplicativo aqui, tá? Essa é uma das garantias que a gente vai ter. Bom, relembrando isso, vou apagar aqui as minhas marcações, que agora a gente vai para um outro conceito. Isso aqui foi só uma revisãozinha, só que a gente complementou aqui um conceito, tá? Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que a gente fez sobre um conceito de homomorfismo, tá? Vou apagar aqui, e depois vocês dão uma olhada, vou botar aqui no card, que agora a gente vai para um tipo especial de homomorfismo, que é o isomorfismo, tá? E aí a gente vai ter que resgatar de novo o conceito de funções, né? A gente vai lembrar aqui do domínio, vamos lembrar aqui do contradomínio, vocês viram aqui as imagens, tá? E a gente vai fazer uma relação com isso agora. Isomorfismo, se a gente for buscar na etimologia da palavra, a gente vai encontrar isso aqui, ó, que são grupos, ou anéis, ou corpos, ou conjuntos que têm forma idêntica. Ou seja, que além de preservar, né, as operações, eles preservam outras propriedades, ou todas as propriedades, já que eles são isomorfos, né? E aí eu queria trazer os dois conjuntos que nós trabalhamos, só que aqui eu já tenho a imagem deles, nós já fizemos esse cálculo alguns segundos atrás, ó. O f de 1 é 2, o f de 2 é 4, e o f de 2 mais 1 mais 2 é 8, né? Que na verdade é 3, e a gente comprovou isso. Revisãozinha, domínio, né? Contradomínio e o conjunto da imagem, que isso aqui são as imagens, certo? E vai ser muito simples a gente provar que esses dois grupos, né, eles são isomorfos, eles preservam não só as operações como a gente viu, eles também preservam todas as propriedades, eles são idênticos, tá? Em relação às suas propriedades. O que é que vai acontecer? Eu preciso garantir, tá, que eles têm características de função bijetora, ou seja, que eles sejam que a função deles seja sobrejetora e injetora, ou seja, que eu garanto, tá, que ela é sobrejetora, né? Nitidamente a gente confirmou. Como foi que eu confirmei isso? Porque a imagem
tá? Isso aqui é revisão, tá, gente? É exatamente igual o contradomínio. Ou seja, todos os componentes do contradomínio receberam, né, um componente do domínio como imagem, tá? Sem exceção. Todos eles foram usados, não tem nenhum sobrando. Então o conjunto imagem ele é exatamente igual ao contradomínio. Isso quer dizer que ela é sobrejetora. Agora vamos comprovar que ela é injetora, tá? É mais simples ainda. Inclusive visualmente eu já estou vendo que cada elemento tem uma imagem exclusiva no conjunto contradomínio. Ou seja, cada elemento do domínio tem uma imagem exclusiva. Cada elemento do domínio, isso aqui é uma soma, então isso aqui é um único elemento, tem uma imagem no contradomínio. Isso garante que ela é injetora, tá? Se eu garantir que entre os dois grupos, tá, eu tenho essas duas propriedades garantidas, ou essa propriedade, né, a bijeção, tá, a gente diz que existe um isomorfismo entre grupos, tá? Isso vai ser útil no futuro para que a gente possa, grupos isomorfos, né, você pode usar essas propriedades, essa característica, para, por exemplo, fazer testes, né? Se você tiver dois grupos, sendo que um é mais complexo do que o outro, você usa, né, um isomorfo, ou seja, um grupo que tem as propriedades, a característica isomórfica, ou seja, que é idêntico, mas que por um acaso seja mais fácil de resolver, né? Que foi o caso aqui. Eu usei dois grupos muito fáceis de se resolver. A gente tem grupos mais difíceis, mais complicados de resolver. Tá? Isso ajudaria a gente em processos mais complicados, o isomorfismo. Bom, mas aqui a gente já terminou aqui a parte conceitual e agora a gente vai tentar resolver aqui uma atividade, tá, na próxima tela, tá? Que é isso daqui, ó. A gente quer verificar, ó, seja F, né, uma aplicação, deixa eu trocar aqui pela minha caneta, do grupo, né, do grupo G com operação binária asterisco, né, no grupo J com aplicação binária quadradinho, tá? Ele é uma aplicação definida em dois grupos, então ele está afirmando que são em dois grupos. Aí vocês vão lembrar das características de grupo, né? Tem elemento neutro, elemento simétrico, são associativos, e se forem comutativos, né, a gente chama de grupo abeliano. Ou seja, ele já está garantindo que esses dois caras são grupos. Ele quer que estabeleça condições para isso aqui acontecer, para que que eles sejam isomorfos, né, para que exista a característica de isomorfismos, que eles sejam idênticos, que além de garantir, né, a preservação da operação, né, ou seja, que essa operação asterisco se preserve no outro grupo, tá? Ele também quer garantir que as propriedades são preservadas entre os grupos. Isso é o isomorfismo. Tá? Então, como não tem uma operação definida, são simbólicas, né, são genéricas, a gente vai fazer uma demonstração genérica também. Então, para ser isomorfo, eu tenho essa primeira condição. Uma aplicação de uma função de G em H, que são os dois grupos, né, precisa ser homomorfismo, tá? Ou seja, para todo elemento AB que pertence a G, tá, a operação asterisco, né, entre o A e o B deve ser igual à imagem de A, né, operado com o quadradinho na imagem de B. Tá? Perceba que aqui eu tenho duas operações diferentes, então uma operação tem que se preservar no outro grupo com essa característica, né? Essa operação ela tem que ser o resultado do produto das imagens, né? O resultado da operação das duas imagens, né? Eu não sei que operação é essa, né? Bom, então garantir que elas preservam a operação, porque é um isomorfismo, e agora eu preciso garantir o isomorfismo. Então, para ser garantido o isomorfismo, eu preciso que essa aplicação, né, dessa função de G em H, ela é um isomorfismo se e somente se
né, for um homomorfismo bijetor, ou seja, se entre esses dois conjuntos, né, essa função, né, essa aplicação, esse f, né, que a gente normalmente chama de f de x, ele seja sobrejetor e injetor, né, uma função sobrejetor ou uma função injetora, tá? Ou seja, a função tem que ser injetora, para todo A e B pertencente em G, tá? A imagem de A tem que ser igual à imagem de B. E para ser, e também tem a segunda condição, que a função tem que ser sobrejetora. Para todo elemento B contido em H, deve existir um A que é igual à imagem de B no conjunto G. Tá? Ou seja, aqui são as características de injetividade e da função sobrejetora. Tá bom? Então aqui a gente verifica que é conceitual, tá? Na verdade, o exemplo anterior ele provava, né, com conjuntos conhecidos, que é o conjunto dos reais, como isso acontece de fato, mas a questão ela sugere uma resolução conceitual, né? Tomara que vocês tenham entendido, né? A gente fez aqui um breve comentário sobre o tipo de função, né? De repente cabe aí alguma revisão, alguma coisa parecida para rever os conceitos de funções, tá? Mas a gente continua nos próximos vídeos com algumas outras aplicações, até mesmo porque existem outros tipos especiais de homomorfismo, né? Esse foi o isomorfismo, ainda a gente tem que trabalhar com o automorfismo e com o endomorfismo. Mas fica para o próximo vídeo, obrigado, até a próxima.